Um dia uma pessoa chegou na porta da igreja e ela disse assim para mim: aqui tem revelação? Curiosamente, o pastor ia começar a pregação naquele momento. Eu olhei para ela e disse assim: olha, inclusive vai começar uma agora. O pastor está abrindo a Bíblia. A senhora quer entrar e participar do culto? Ela olhou para mim e disse assim: não, o senhor não entendeu. Eu quero saber se tem alguém que olha para a gente e fala a nossa vida. Olha que coisa interessante. Como tem pessoas que estão baseando a sua fé de uma forma tão superficial e mal sabem o risco que estão correndo nesse tipo de fé. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a fé superficial, o perigo da fé superficial. Quantas pessoas que estão naufragando na fé justamente pelo fato de terem uma fé superficial. Fica comigo até o final desse vídeo, eu tenho a certeza que a mão poderosa de Deus vai alcançar você e te abençoar de uma maneira muito especial através dessa mensagem. Se você não me conhece, eu sou Gustavo Silva, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E se você já é inscrito, é um prazer ter você conosco mais uma vez em mais um vídeo de ensinamento da Palavra de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe com seus amigos essa palavra sobre a importância de você levar a sua vida baseada numa fé forte, numa fé estruturada e não baseada apenas em uma fé superficial. O texto para nossa reflexão de hoje está aqui no Evangelho de João, capítulo de número 4, onde nós vamos falar sobre a cura do filho do oficial do rei. A Bíblia diz para nós aqui no versículo de número 43 o seguinte: e 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra em sua própria pátria. Chegando, pois, à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Então nós vemos aqui, Jesus retorna agora pela segunda vez até a Galileia, onde na festa de casamento havia transformado a água em vinho. E nesse momento em que Jesus chega até a Galileia, a Bíblia fala aqui para nós que os galileus o receberam. E receberam porque viram os sinais que ele havia feito, o milagre que ele havia feito da transformação da água em vinho lá na festa de casamento. Muitas pessoas recebem a Jesus não pelo que o Senhor é, mas sim pelo que o Senhor faz. E esse é o ponto de partida, a nossa premissa inicial para começarmos aqui a nossa mensagem hoje. Vejam que eles não receberam a Jesus por causa da palavra, por causa do Senhor em si, mas receberam a Jesus por causa dos sinais. Esse é um grande perigo. Muitas pessoas baseiam a sua fé em sinais. E sinais, meus amigos, são coisas que vão acontecer. Sinais, eu digo que é a propaganda do Evangelho, sim, mas nós precisamos basear a nossa fé não nos sinais, e sim naquilo que está escrito na palavra de Deus. Logo em seguida, aproxima-se de Jesus um homem que ele era oficial do rei. Nós não sabemos precisar qual era a função desse homem no reinado, nós não sabemos precisar o que ele fazia ali, mas ele era alguém que estava ali em proeminência, tinha uma vida abastada, uma vida próxima ao rei, E ele tinha um filho que estava com uma febre. Naquela época, essa febre era como se fosse uma praga, uma peste que assolava as pessoas e que levavam muitos à morte. Veja, por exemplo, quando Jesus entra na casa de Pedro, a sogra de Pedro jazia na cama com uma febre muito alta. Então, era algo perigoso, era algo que para eles eram tido como uma situação que precisava correr. Esse homem vai até o Senhor Jesus. E ele chega até Jesus no versículo de número 47 e diz o seguinte: ouvindo este que Jesus vinha
da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. No versículo 48, Jesus fala uma coisa para ele. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus fala uma afirmação para ele. Qual era o problema desse homem? Ele dependia de sinais para acreditar. Lembra que eu disse que eles receberam Jesus só porque haviam visto os sinais que ele fazia? Tem muitas pessoas que só vão a Cristo por causa dos sinais, por causa da bênção que recebe. Essa é uma fé superficial. É uma fé que quando vier as dificuldades, que quando vier as adversidades, ela não vai resistir. Jesus falou uma parábola dizendo o seguinte, que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, ele é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio a corrente das águas, veio as dificuldades e ela permaneceu. Por que permaneceu? Porque ouviu a palavra, creu na palavra e se firmou. Ou seja, a fé desta pessoa estava firmada, estabelecida sobre a rocha, sobre a palavra, sobre Cristo, sobre Jesus. Agora, aquele que ouve uns sinais, que vê sinais e baseia a sua fé nisso, meu amigo, ele corre um certo risco, um grande risco de sucumbir com o passar do tempo. Não é uma fé firmada, não é uma fé estabelecida. É claro que Deus ele faz milagres, que Deus ele faz sinais, que Deus ele realiza coisas sobrenaturais, mas a nossa fé precisa estar na palavra. Se não vir de sinais, você não vai crer. Jesus falou para aquele discípulo, né, para aquele seguidor dele, chamado Tomé, e disse você, olha, mais bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, é aquela pessoa que ainda que não esteja vendo o sinal, ela está crendo. A fé é isso. O que é a fé? É acreditar naquilo que você não vê. Tem gente que às vezes segue Jesus só por causa do pão, só por causa da bênção, só por causa do milagre. Ela vai à igreja, ela faz isso, faz aquilo, porque ela quer alguma coisa. Quando ela alcança aquilo, ela se desanima. Ou quando ela não alcança, ela também se desanima. E por quê? Porque ela está firmada não na palavra. Então esse é o grande perigo de você ter a sua fé baseada nas circunstâncias, nos sinais, nas evidências. Tudo isso é bíblico. Vai acontecer, milagres vão acontecer, sinais vão acontecer. Sobretudo, a nossa fé, ela precisa estar na palavra. Quem coloca a sua fé na palavra, esse não vai sucumbir, ele vai permanecer, ele vai conseguir romper os desafios dessa vida. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Não fique atrás de sinais. Busque a palavra. Quando você se firma na palavra, a sua fé é fortalecida e uma fé forte é sinônimo de uma vida forte, de uma vida vencedora. Forte abraço, que Deus te abençoe. Nós nos vemos no nosso próximo encontro aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, hein? Forte abraço, beijo no teu coração e nunca se esqueça que você nasceu para reinar e você tem o direito de ser feliz.